Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa Passada, o podcast do Paleoblog, onde a gente fala aí sobre diversos assuntos da paleontologia. Eu sou o seu host de sempre, Alberto Pilati, estou aqui com o meu querido co-host, Davi Castro, e hoje nós trouxemos aqui um convidado muito especial, ele que é paleontólogo e também divulgador científico, Mário Dantas. E aí, Mário? Olá pessoal, tudo bom? É, Mário, ele tem também um canal de divulgação científica, né, Mário? O PaleoTube. Sim, o YouTube tá parado, tô planejando retomar com alguns vídeos, mas tava muito enrolado por causa do semestre. Uhum. Espero retomar em breve e mandar alguns vídeos. Ah, sem problemas. De qualquer forma, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo para vocês conferirem aí depois o conteúdo dele, certo? E nós trouxemos o Mário aqui hoje para falar de um assunto muito interessante da nossa paleofauna brasileira, sobre um grupo muito específico de animais e muito querido por vários de vocês, que são as preguiças gigantes. Então, esse programa vai ser dedicado a elas, né? As grandes preguiças gigantes que viveram nas Américas, né? Durante a era Cenozoica. Isso, as preguiças gigantes, e a gente tem que deixar claro que são as terrestres, né? Uhum. Porque não existia árvore para caber uma bichinha daquela, né? A gente tá pesando 200 quilos, 600, 2 toneladas, tem que ser uma árvore muito grande. Sim. Inclusive, então, e acho que isso já puxa então para o primeiro assunto, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer sobre aí as preguiças gigantes é falar sobre a origem delas, né? Onde elas se originaram, em que momento, né, que aparecem as primeiras preguiças no registro fóssil. E também uma dúvida que eu tenho, que você falou aí da questão arborícola, né? Hoje em dia a gente tem, acho que umas 5 espécies de preguiça, alguma coisa assim, que são todas arborícolas, não é? E o que eu queria perguntar é, essas preguiças arborícolas, as preguiças no geral, incluindo essas, elas começaram como animais arborícolas e, digamos, as preguiças gigantes desceram das árvores para conquistar o ambiente terrestre, ou elas eram animais terrestres e algumas acabaram subindo para as árvores, né? Qual que é a relação aí das preguiças vivas com as preguiças extintas, né? Mas falando aí da origem das preguiças, né? Então, se eu não me engano, as preguiças, os primeiros exemplares de fósseis que são encontrados, se eu não me engano, datam do Oligoceno, mas eu teria que dar uma Uhum, confirmada. Que eu trabalho muito com essa parte da evolução com esses grupos antigos, né? uhum, Eu acabo trabalhando com os grupos mais recentes que viveram no Pleistoceno. E provavelmente o que ocorreu foi assim: um grande problema que a gente tem hoje em ambientes de floresta para fossilizar é que, como é um ambiente muito úmido, os fósseis acabam se perdendo muito fácil uhum, por causa do processo de deterioração da matéria orgânica. Então, por exemplo, a gente não tem registros de fósseis de preguiças arborícolas. Então, a gente não tem. Hoje ah, são dois gêneros, né, o uhum, Colepus e o Bradypus, mas a gente não consegue encontrar fósseis deles. De tamanduá, a gente até encontra, mas porque eles foram preservados em cavernas. Mas até o momento, hoje, a gente não encontra os fósseis de espécies arborícolas. Mas de todas as preguiças que viveram no Pleistoceno, a que eu acredito que seria mais próxima às preguiças arborícolas seria o Nototherium. uhum, Inclusive, eu publiquei um artigo agora. É algo bem por cima, assim, mas a gente acaba sugerindo que a Nototherium teria um metabolismo bem similar ao das preguiças atuais. uhum, Então, depender muito do processo químico, né, de digestão. Então, provavelmente gastava mais energia com isso, então seria um pouco mais lenta. Então, talvez, se a gente colocar em ordem, em classificação sistemática, a gente vê assim que o Bradipus ele acaba tendo uma família própria, né? Então foi um grupo que surgiu independentemente, mas já o Colepus não, ele está dentro dos Megalonychidae. sim, Então, se ele evoluiu de algum grupo, acabou evoluindo de algum animal, algum parente mais antigo, ele estaria dentro desse grupo dos Megalonychidae, pelo menos as informações que a gente tem hoje em dia. uhum, Aí de todas as preguiças terrestres gigantes, que eu fiquei até brincando dizendo que eram todas terrestres, o Nototherium provavelmente era o que tinha um metabolismo mais similar. E eu sim, acredito assim, com uma diversidade tão grande de preguiças que existiu nessa época, né, a gente tinha
até o momento, né, a gente tem descritas 9 espécies de preguiça aqui pelo Pleistoceno brasileiro. Então, se a gente for colocar que existia ainda pelo menos a Bradipus aqui, e ela vivendo em um ambiente tão competitivo, com tantas preguiças, consumindo tanto recurso, buscar a copa das árvores seria uma estratégia muito interessante. Então elas acabariam evitando a competição por recursos mais abaixo ao nível do solo e conseguiriam ir para cima das árvores e ficar de boas lá, observando tudo. Ah, que maneiro. E você falou aí sobre essa questão do metabolismo e falou do seu artigo, né? Um dos motivos da gente ter te convidado foi justamente o lançamento desse artigo sobre a alimentação das preguiças gigantes, né? Inclusive falei um pouco, fiz um resumão bem grosseiro no vídeo em que eu falo sobre as principais notícias da paleontologia do mês de junho. Mas falando então um pouco sobre o metabolismo desses animais, hoje em dia a gente só tem essas preguiças arborícolas, que são animais muito lentos, né, muito letárgicos. Eles possuem um metabolismo muito lento e tal, são animais muito tranquilões, digamos assim. Para as preguiças gigantes, essas preguiças terrestres, isso é verdade também? Você fala um pouco do Nothrotherium, diz que ele tinha um metabolismo um pouco mais lento, semelhante aí um pouco às preguiças arborícolas. Mas como que era aí, no geral, para essas preguiças? Elas tinham um metabolismo mais acelerado, digamos assim? Então, a gente não tem elementos que consigam trazer com 100% de certeza como é que era o metabolismo delas, né? Nesse artigo mesmo, a gente acaba fazendo uma abordagem que foi feita para ungulados atuais que vivem na África. E na verdade, são 2 abordagens, né? A primeira abordagem do artigo é tentar observar a dieta deles, a sugestão de dietas evolutivamente. Então, esses grupos evoluíram para que tipo de dieta? Então, a gente faz uma medida do palato, que é o céu da boca, né, popular. Então, a gente mede a pó-entrada mesmo da boca, né? Porque se eu vou falar termo técnico aqui, no caso é a articulação da pré-maxila com a maxila, seria assim a boca, a porta da boca e o céu da boca. Então a gente faz uma divisão, faz um índice e com esse índice você consegue sugerir se o animal, se ele tem uma boca larga, isso indica que ele é um animal que evoluiu para ser pastador. Se ele tem uma boca mais estreita, ele seria para ser um animal que a gente chama de podador. Ele seleciona partes de plantas, então ele seleciona fruta, folhas. O pastador não, ele come a planta inteira. Então isso indicou para a gente um tipo de dieta. Isso já foi interessante, porque tem algumas espécies aqui que a gente não tem a mínima ideia de qual seria a dieta delas, porque não foram feitos nenhum tipo de análise. Então, tem a preguiça Alcanotherium, a preguiça Amylodonopsis, as preguiças novas da Megalonychides, né, que é o Arrhitherium e a Australonyx, que são espécies que foram descritas agora a partir de 2000. Então, algumas dessas espécies a gente não tem a mínima ideia. Então, pelo menos isso conseguiu trazer uma sugestão de dieta, que eu achei bem interessante. E aí eu utilizei uma outra abordagem que foi feita para as preguiças na Argentina, que é o cálculo da área de superfície oclusal. Então, um dente sempre entra em atrito com o outro, então você mede essa área dos dentes e você consegue então ter uma noção de qual seria o espaço que existe na maxila, as áreas dos dentes na maxila. E se essa área for muito grande, isso quer dizer então que esse animal ele acaba usando muito a digestão mecânica. Então ele digere, ele destrói o alimento na boca e depois ele faz a deglutição e a digestão química trabalha menos em comparação. Agora, se o animal tem, no caso, uma boca com uma área muito pequena, então ele vai passar rapidamente pela boca, mas a digestão mesmo vai acontecer na digestão química. Então ele gasta muita energia nessa digestão química. Comparativamente, a gente veria o seguinte: então, com as preguiças arborícolas atuais, elas têm esse padrão. Elas têm uma área de superfície oclusal muito pequena, então elas gastam muita energia química para poder digerir. Quando a gente comparou com todas as preguiças, foi um resultado bem interessante. A gente viu o seguinte, que a Nothrotherium tem esse padrão que é encontrado na Bradipus e na Colepus. Já as outras preguiças daqui do Brasil, não. Então, todas as espécies que têm mais de 300 quilos, 280 quilos, elas acabam tendo um padrão similar a de um animal que não é preguiça, né? Um animal vivente, como cavalos, bovídeos, proboscídeos. Então, isso acaba ajudando a gente a sugerir o seguinte: provavelmente o metabolismo deles era similar ao metabolismo desses animais, então eles conseguiam ser rápidos, tão rápidos quanto esses animais. Então não seria um animal super lento,
ele anda devagar para se defender. Não, ele é ágil, rápido, ele consegue trabalhar do mesmo jeito que trabalhar, entre aspas, né, com os outros animais que existiam aqui. Já o Nototério, não. O Nototério, aparentemente, era um bicho mais lento, que vivia mais em ambiente de floresta. Então, isso acaba dividindo bem esse grupo. E o mais interessante é que a gente vê assim, que algumas preguiças de uma família chamada Milodontidae, da Argentina, tem o mesmo padrão que o Nototério daqui. Então lá eles seriam animais mais lentos em comparação com os bichos daqui da região tropical. Então isso foi um resultado que eu não previa, não imaginava. Então ficou bem interessante esse resultado. Mas aqui na região tropical, um ambiente mais quente, provavelmente todas elas eram mais ativas. E na mídia, a gente ouve às vezes falar que esses animais tinham um certo hábito de alimentar carnívoro, né? Pelo menos comer carniça. Já foi divulgado em alguns materiais no passado. Eu queria saber a respeito disso. Como é que as pesquisas estão em relação a esse quesito hoje em dia? Então, a primeira pessoa que fez essa proposta foi o professor Richard Farinha, lá do Uruguai. Ele fez um trabalho em que ele discutia a teia trófica, né, e energia da megafauna. E ele fez uma interpretação de que se a megafauna ela cria uma biomassa, essa biomassa total tem que ser consumida totalmente pelos carnívoros. O que eu nunca vi isso, nunca entendi isso como sendo correto. Eu procurei na literatura também, nunca achei nada sobre isso. E tem até um colega dele, o Viscaíno, que ele fica brincando. Eu acho que o Viscaíno fica brincando com ele, falando, não, eles conversam, mas eles não compartilham do mesmo ideal, né, da mesma ideia nesse caso. E quando a gente vê na ecologia no geral, a gente vê que tem o que a gente chama de pirâmide trófica. Então você tem os carnívoros lá no topo, eles consomem uma parte do que os herbívoros consomem, e consomem uma parte do que as plantas produzem. Mas ele propôs que para ter esse equilíbrio, para que os carnívoros e os herbívoros tivessem o mesmo tipo de biomassa, consumissem exatamente a mesma quantidade, deveria ter um carnívoro que não estava sendo contabilizado. E aí ele viu assim, quem seria esse carnívoro de grande porte que existe ali, nunca foi contabilizado, mas tem essa possibilidade. Então ele jogou que o Megatherium, que é uma preguiça que existiu no sul do continente, seria um animal de grande porte, então ela pode chegar a 2 toneladas, ela tem dentes que poderiam macerar materiais fibrosos, e aí no caso a carne poderia ser um material fibroso. Ele tem garras afiadas, então ele poderia, no caso, dilacerar, né, rasgar a carne para poder se consumir. Então ele colocou essa hipótese de que o Megatherium seria esse animal. Há alguns anos depois, uns bons anos depois, acho quase 20 anos depois, o professor Hervé Bocher-Hans, da Alemanha, ele gerou dados isotópicos de nitrogênio, e com nitrogênio a gente consegue dizer se o animal é herbívoro, onívoro, carnívoro. Ele observou que o padrão não se encaixa com um animal carnívoro nem onívoro. Ele está mais vinculado realmente aos herbívoros. Aqui no Nordeste, aqui no Brasil, a gente não tem muitos dados isotópicos de nitrogênio, é muito raro. Mas um dado que foi encontrado também ajudou a gente a dizer que não era o Eremotherium, que é um primo do Megatherium, não era um onívoro. Mas aí, para nossa surpresa, ano passado, se não me engano, a Júlia Tejada, ela publicou um artigo em que ela diz que uma outra preguiça que viveu na Argentina, que é o Milodon, teria consumo de carne. Então ela poderia ser considerada como um onívoro. Caraca. Só que assim, eu estou escrevendo um artigo, inclusive eu chamei o Farinha para entrar nesse artigo e fazendo as contas dessa questão de biomassa, de cálculo de energia que é consumida pelos carnívoros, tal. Eu vejo assim, se eu coloco uma preguiça nesse cálculo de onívoro-carnívoro, né, faunívoro, que a gente acaba chamando, a quantidade de biomassa que a gente precisaria ter de herbívoro seria muito grande. Então, se você coloca uma preguiça lá em cima para você fazer se compensar, você vai precisar de mais animais. Você precisaria de, sei lá, de 5 animais, 5 espécies diferentes de mastodontes. Para conseguir fechar a conta de uma preguiça sendo carnívora. Então, o que pode acontecer, e na natureza a gente pode se surpreender, é que, eventualmente, esses animais poderiam consumir carne, mas não era a fonte principal de energia. Então, o que é que pode acontecer assim? Eles estão ali, tá de bobeira uma carcaça, eles estão sem um recurso alimentar e vai comer aquela carcaça, comer aquela carne que está disponível. Eu geralmente faço a brincadeira com o pessoal dizendo assim, lá nos Estados Unidos é bem famoso aqueles esquilos. E a gente pega os esquilos sempre comendo o quê? As nozes.
Olha que bonitinho o esquilo comendo a noz. Tem um vídeo na internet, se eu não me engano, tá no YouTube, de um esquilo comendo um outro animal. Ele roendo um outro animal. Então, o esquilo não é um carnívoro, ele não é onívoro, mas ele estava comendo carne. Então, assim, é algo eventual que esses animais poderiam estar consumindo no momento de necessidade, eu não sei, mas ele não era um caçador ativo. Ele não era um animal que dependia de carne, ele dependia de frutas, de outros recursos alimentares, de plantas. Mas, eventualmente, consumia carne. Isso é um negócio interessante. Eu acho que eu já vi em alguns lugares falando que herbívoros, de vez em quando, eles realmente fazem isso, né? De ir atrás de carcaças ou de esqueletos, alguma coisa assim. Por exemplo, acho que eu já vi vídeo, por exemplo, de vaca comendo pintinho, por exemplo, um negócio horroroso, mas às vezes acontece, né? Ou às vezes algum cervídeo também que eu já vi se alimentando de esqueleto, então é uma coisa que pode acontecer realmente, faz sentido. Tem um outro artigo que eu lembrei agora de antas comendo pássaros. Caraca, antas? Anta é um bicho que não se alimenta de carne, mas ele come pássaros, eventualmente. Então, não é uma regra que a gente possa bater o martelo e dizer assim, então uma anta é onívora, a anta é carnívora. Não, ela ocasionalmente come carne. A mesma coisa deveria acontecer com as preguiças. Sobre o ambiente que essas preguiças viviam. Porque assim, elas eram animais que as de hoje em dia elas só vivem nas florestas porque são arborícolas, né? Então elas não têm muito para onde fugir. Mas essas preguiças aí, elas eram mais de ambientes florestados ou elas viviam mais em campos abertos, esse tipo de ambientes. Eu já vi, por exemplo, tem alguns casos excepcionais, por exemplo, o Thalassocnus, que é uma preguiça marinha, né? Ou pelo menos semi-aquática. Mas, inclusive, é a minha preguiça favorita, adoro ele. Mas, qual que era o ambiente normal, assim, para essas preguiças de grande tamanho, né? Então, com isótopos, né, eu trabalho muito com os isótopos. Uma outra colega, a Laura Domingos, ela acabou liberando e fazendo a interpretação assim de quais seriam os intervalos isotópicos que a gente espera para encontrar em determinado tipo de vegetações. Então, determinado tipo de hábitats. Então, você tem a floresta fechada, que é uma floresta úmida, a floresta sazonal seca, uma área de arbórea, uma área de plantas arbóreas, começando com uma de planta arbustiva com planta a savana, plantas no nível do solo, né, ervas, gramíneas, e uma área de gramíneas completas. Quando a gente pega então os dados isotópicos dos animais que a gente tem aqui, das preguiças que a gente tem aqui, no momento a gente só tem dados isotópicos para 4 preguiças. A gente tem 2 dados que vai ser publicados para mais 2 preguiças, mas só tem por enquanto 4. A gente vê assim que elas sempre caem dentro. Na verdade, assim, todos os dados isotópicos da megafauna caem apenas em 4 hábitats: o habitat de floresta sazonal seca, o habitat de ambiente de arbustivo, savana. Então cai nesses 4. E aí, então, esse artigo que eu acabei de publicar também, foi da massa corporal no geral. Então observa um padrão bem interessante, que assim, para os animais no geral, excluindo as preguiças e gliptodontes, tatus, o tamanho do corpo influencia o habitat. Então, se o animal é grande, ele provavelmente vive num ambiente mais aberto. Mas isso não é uma regra para esses animais. Exemplo, eu até citei no artigo lá, tem rinoceronte, tem elefantes, então tem animais que vivem em ambiente florestal na África e na Ásia. Mas a gente viu assim que para as preguiças, aparentemente existe uma relação muito forte de que o tamanho seleciona o habitat. Então, uma preguiça Elemotherium de 2 toneladas, ele viveria mais em um ambiente aberto, uma savana, do que no ambiente fechado. Pode viver? Pode, mas quanto maior, mais fácil de viver no ambiente mais aberto. E a preguiça menor de todas, que no caso é a preguiça terrestre do Nosotherium, viveria sempre vinculada a um ambiente mais florestal. Então a gente vê esse padrão. Maior animal, maior ambiente mais aberto, menor animal, ambiente mais florestal. Mas de todas as preguiças que a gente tem, né, que a gente tem no momento dados para 4 preguiças, que é o Nototherium, o Valgypsum, Catonix e o Eremotherium. Eles vivem nesses 4 hábitats que eu citei. E esses 4 hábitats provavelmente estão vinculados a florestas sazonais secas, que aqui no Nordeste, aqui no Brasil, seriam vinculadas a Cerrado e Caatinga. Então esses seriam os ambientes que eles estariam, o tipo de floresta e o tipo de ambientes que eles estariam mais vinculados. A gente tem outros dados, por exemplo, tem um trabalho, quer dizer, o trabalho cita rapidamente, mas nunca foi publicado nada falando exatamente isso, né, que o Australonyx seria um animal aquático.
Mas na verdade também não. Ele seria terrestre. Né? Só o Thalassocynus lá no Peru é que realmente é um bicho aquático, porque foi encontrado sementes aquáticos. Mas as preguiças que viveram aqui no Brasil, todas elas viveriam em ambiente terrestre. Ah, saquei. Maneiro. Falando aí um pouco então sobre essa questão paleoecológica, paleoambiental que envolve esses bichos, eu queria saber com que tipo de animais que essas preguiças elas dividiam o espaço e também saber sobre o negócio sobre predação, né? Que tipo de animais predavam as preguiças gigantes? Às vezes a gente vê, por exemplo, várias representações de esmilodontes, né? Eles caçando preguiças gigantes. Acho que tem até no museu da USP, se não me engano, no Museu de Zoologia da USP, tem não sei se chama diorama, né? Que é o esqueleto de uma preguiça gigante e de um esmilodon predando ela. A gente tem esse tipo de evidência de predação, esse tipo de coisa, para as preguiças gigantes? Na natureza, a gente tem uma regra e basicamente assim, aqueles animais que crescem muito, são muito grandes, eles acabam evitando a predação. Então, na África, a gente tem elefantes, rinocerontes, são animais assim que, quanto adultos com uma boa saúde, eles não conseguem ser predados. Às vezes, alguns jovens, alguns filhotes de leões ou hienas, que são meio sem noção, vão atrás desses animais adultos. Mas eles apanham. Eles não têm condições de conseguir vencer um animal adulto em uma boa condição física, né? Então eles acabam sendo só uma brincadeira. O mesmo pode ter acontecido com essa megafauna. Então você tem animais assim que são gigantescos. Então o Mastoro platense era um animal que chegava a mais de 6 toneladas. Então ele adulto provavelmente não tinha ninguém para caçar ele. Um Eremotério teria 2,5 toneladas, alguma coisa assim. Também seria um animal muito grande. O Toxodon. Então tem animais assim com mais de 1 tonelada. Eu acredito que eles não conseguiriam ser animais que seriam caçados facilmente por esses carnívoros. Só que você tem realmente um carnívoro de alta patente, né? Vamos colocar assim, que é o Smilodon. Ele poderia chegar aqui no Uruguai e foi encontrar um bicho de 400 quilos. Quer dizer, a estimativa de massa corporal é que ele teria 400 quilos. Então, assim, é um bicho de tamanho absurdo. Então, provavelmente ele conseguia caçar animais de grande porte. Mas, se esses animais fossem feridos, fossem velhos, doentes, ou se fossem filhotes. Então, esses carnívoros conseguiriam, como acontece hoje em dia também, é um animal, um filhote, é um velho, um animal doente, eles conseguem caçar mais fácil, porque os animais não têm como se defender. Mas alguns dados isotópicos que a gente tem para os milódios aqui do Brasil acabam nos surpreendendo e mostrando assim que eles não, a dieta desses animais de grande porte não era a principal dieta. Então, tem um artigo que eu publiquei em 2020. Eu fiz uma análise para os milórios que vivem em Sergipe. Então, o Notiomastode e o Eremotherium contribuíam com 7% da dieta dele. É muito pouco. Né? Então, e quando a gente vai ver hoje outros dados que já foram publicados depois, que a gente publicou um artigo que saiu como publicado ano passado, quando a gente faz só dos faunívoros, a gente vê assim, colocando todos os animais que a gente tem hoje em dia e colocando a massa corporal que a gente tem estimativa para eles hoje, a gente observa assim que o Smilodon estava mais vinculado a caçar animais de ambiente arbustivo e florestal. Então não estavam a caçar os animais em área aberta, como o Eremotherium e o Notiomastodon. A dieta principal dele seria o Nototherium. Ele estaria caçando mais Nototherium do que um animal pequeno do que os animais maiores. Mas a gente não pode bater um martelo e dizer, não, eles nunca caçaram. Ocasionalmente poderia caçar, mas não era a fonte principal de recursos. Mas quando você pega assim, um animal gigante, um Eremotherium, um Smilodon gigante, então, claro, você vai querer colocar esses dois brigando, porque plasticamente é muito bonito. Sim. Mas, aparentemente, não era o caso. Porra, muito legal. A gente entra aí nessa questão da predação e me vem à mente justamente o fato de que, em teoria, o ser humano extinguiu linhagens de preguiças gigantes aqui, né? Então era um predador do qual ela não conseguia escapar. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que é que a gente tem de evidência da interação de seres humanos com essa linhagem de preguiças. Então, a gente tem algumas evidências que estão saindo hoje. Algumas evidências são publicadas em revistas um pouco mais limitadas, mas tem algumas publicações sobre isso. Então a gente tem assim, evidências de marcas de corte provocada em ossos por humanos
em ossos de preguiça gigante, eremotério, Uhum. em ossos de cavalo, hipídeo. A gente tem, é um trabalho de uma aluna que está no doutorado agora, inclusive ela submeteu o artigo agora, espero que a gente consiga publicar, em que ela discute uma preguiça que foi encontrada no Mato Grosso, então, que tem marcas também, evidência de que o homem trabalhou com seus ossos. Uhum. Tem um artigo que eu publiquei lá em Sergipe também, de um dente de preguiça eremotério lixado, né, que foi modificado, alterado pelo homem. Uhum. Então a gente tem algumas evidências. Essas evidências querem dizer que o homem matou e caçou esses animais? A gente não pode afirmar. Uhum. Eles podem ter encontrado um animal morto, ter a carcaça ali à disposição, eles foram lá e utilizaram aquela carcaça. Sim. Mas pode ser sim que eles tenham matado. Mas para o padrão que a gente encontra aqui no Brasil, para a região tropical, acredito em um todo, o que a gente pode dizer é o seguinte: é que eles tinham um recurso tão mais abundante e gastar energia para matar um animal gigantesco desse seria contraproducente. Então é mais fácil eu matar um porco, eu matar uma anta, eu matar pássaro, eu matar lagarto, eu comer ostra, comer peixe, porque tem muito desse recurso. Sim. Mas por que eu mataria então uma preguiça gigante? De repente é um ritual. Então, ritual de passagem, um ritual de algum momento climático que é importante para eles. Uhum. E lembrar assim, que quando esses animais, quando o homem viveu com a megafauna, era um momento em que eles estavam mais como caçadores-coletores. Então, eles estavam migrando pelo continente Uhum. em grupos que poderiam chegar até 100 pessoas e coletando e pegando tudo. Então, eles faziam líticos naquele momento para poder utilizar, mas depois jogavam o lítico fora. Eles não faziam cerâmicas de barro, eles não tinham uma morada fixa, então eles saíam andando, comendo os recursos que estavam disponíveis. Então pode ser que eventualmente, assim, opa, agora é um ritual de passagem, vamos matar um animal desse para poder fazer o ritual de passagem. Então eles vão, matam aquele animal, consomem aquele recurso, segue a vida. Uhum. E tem um artigo que foi publicado no começo do ano 2000, que é o professor, depois eu me lembro, recordo o nome dele, mas ele fez um estudo, um ensaio, e eu acho bem interessante o ensaio dele. Ele faz o seguinte: climaticamente, isso na verdade é outra hipótese, eu posso chamar de zigue-zague interrompido. Climaticamente, a gente vê assim que a megafauna viveu durante todas as oscilações climáticas que ocorreram durante o Pleistoceno. Uhum. Então, no momento mais úmido, as florestas que eles estavam associados, os hábitats deles estavam reduzidos. Então, a floresta no período mais úmido, a floresta úmida cresce e a floresta seca regride. Então, eles estavam com populações mais reduzidas. Mas é só esperar passar essa chuva, né? Quando passar a chuva, ficar seco de novo, a floresta cresce, eles crescem de novo. Uhum. Mas eles estavam num momento mais restrito. Aí você imagina, para chegar assim do nada, 100 humanos, pegando tudo que tem de recurso, fruta, raiz, folha, o que você imaginar os bichos levam. Sim. Caramba, eu tô sem comida. Então eles iam sofrer esse estresse ambiental porque perdeu comida. Uhum. E aí vem esse grupo de humanos e fala assim: rapaz, seria uma boa matar uma fêmea pra gente fazer um ritual aqui. O que é que você acha? Bora. Aí, caramba, ainda tirou uma fêmea do nosso grupo, que a gente demora quase 2 anos para produzir um indivíduo. Então, todos esses pequenos pontos podem ter colaborado para fazer com que a megafauna caísse, né? Sim. Acabasse sendo prejudicado. Mas aquela ideia do overkill, que era muito popular na década de 80, 90 nos Estados Unidos, que os humanos foram chegando e matando tudo, hoje em dia já não é tão bem aceito. Então, talvez seja isso. O momento climático estava prejudicial para eles. Vem um grupo de humanos, acaba retirando os alimentos dele, retira uma fêmea de vez em quando, ou um macho, e aí você não consegue crescer novamente. Então você acaba caindo. Eu acho que a hipótese mais provável é essa, mas a gente não tem evidências que a gente possa dizer assim: matou. Aqui, a prova de que ele matou. Não, ele fez um corte e um osso. Esse animal estava morto ou não estava? Não sei. E uma pergunta aqui que não é só para preguiça gigante, mas é para megafauna no geral, né? Por que esses grandes mamíferos eles possuem aí, tipo, eles têm uma gestação tão longa e demoram tanto para se reproduzir, né? São animais que realmente eles demoram muito tempo, né? A gente olha, por exemplo, um elefante, você acha que mais de 1 ano, né? Coisa assim de gestação. Por que para esses bichos aí demora tanto para eles se reproduzirem e tal? Justamente pelo tamanho deles, eles acabam criando uma estratégia. Eu não tenho como. Eu tenho que gastar muita energia para eu crescer e ficar forte. Uhum. Então eu vou gastar uma parcela dessa minha energia para que esse animal, para eu criar um outro animal que vai sobreviver, vai vir mais tarde. A vida desses animais são longas,
Então, o elefante pode viver 30 anos. Né? Então, é um animal de vida longa, de grande porte. Então, quando eu for gastar minha energia para ter um filhote, eu tenho um. Uhum. E aí, esse filhote também vai demorar para maturar. Não é uma coisa assim rápida. Então, 1 ano e meio, 2 anos, beleza, nasceu. Um. Aí eu depois vou querer esperar esse filhote crescer, depois eu tenho outra produção. Uhum. Já animais menores, que eles são mais. Não tem tanta energia para gastar e talvez eles tenham um tempo de vida mais curto, eles podem ter estratégia assim: rapaz, vamos criar logo uns 50, exagerando assim, vamos criar logo uns Sim. 50 de vez? Pô, uma ninhada de 50, o pai e a mãe morrem daqui a alguns anos, os filhotes crescem novamente, se reproduzem, então é uma estratégia diferenciada. Uhum. Então, como os animais acabam optando por gastar mais energia para crescer, para poder. Assim, a gente fala assim também como se fosse uma questão. Não é uma questão eles terem o start e falar assim: não, deixa eu crescer, que eu me defendo. Não, mas evolutivamente, os animais foram selecionados. Se eles crescerem mais, tiverem maior porte, vão ser menos predados. Se eu sou menos predado, eu me reproduzo. Se eu reproduzo, esse gene só passar para frente, então o animal vai ser maior de novo. Então, a gente vai crescendo e vai criando essa linha de raciocínio, linha evolutiva. Então foi mais isso. Esses animais acabavam crescendo muito, usando muita da energia para crescer e ter uma vida longa e ter filhotes pontuais, um filhote, dois no máximo. Interessante. Então seria, no caso, aí aquela estratégia K e R, né? De Isso. reprodução. Uhum. Isso. A gente até tinha comentado em uma outra outro podcast aqui, outro episódio, justamente sobre isso, quando a gente tratou da questão dos plesiosauros, né? Que tinha um único filhote Uhum. bem desenvolvido. Agora, mudando um pouco de assunto, entrando em outra coisa aí, você falou, né, desses animais terem o gigantismo como uma forma de proteção, comentou que dificilmente eles teriam predadores naturais quando completamente crescidos, e me veio a memória aqui, eu consegui lembrar de outra coisa que eu já li na literatura, já vi isso apresentado em mídias também, que eles tinham osteodermas, né, como proteção. Isso bate mesmo? Eles realmente tinham essa camada de proteção de osteodermas sob a pele? Então, sim, as preguiças gigantes tinham osteodermos na pele, mas esses osteodermas, como a gente não tem, por exemplo, pele de preguiça, deremotério, né, então a gente não tem como saber qual seria a disposição desses osteodermos, mas eles teriam osteodermos na sua pele também. Agora, a preguiça menor do nototério, por exemplo, tem um esqueleto na toca da barriguda, tem um esqueleto facial do nototério no chão, e você vê assim todos os osteodermos ao redor dele, todos. Então, a gente consegue ver isso. Então, preguiças, os Milodontidae, que são uma preguiça, por exemplo, tem uma preguiça, se não me engano, é Milodon, é uma preguiça que foi encontrada no Chile, tem vários carcaças, e quando você vira a pele, você de um lado tem o pelo, né, com o pelo, quando você vira a pele, você vê os osteodermos abaixo da pele. Então esses animais tinham isso. Agora, isso era uma coisa que dava uma resistência um pouco maior à pele, mas não era uma coisa como os gliptodontes, que tem aqueles osteodermos para fora da carapaça para proteger. Dava resistência, mas como qualquer... Esses animais, os carnívoros, que quando a gente trabalha com ecologia também a gente vê isso. Então o herbívoro cria uma defesa, o carnívoro não tem um ataque para aquilo, ele cria um ataque. Opa, agora eu posso atacar, e o herbívoro cria outra defesa. Aí fica essa corrida armamentista. Então, eles criam uma defesa, mas aí depois o carnívoro acaba criando uma maneira de consumir esses recursos. Então era algo que dificultava, mas isso não impedia que eles pudessem ser caçados. Caraca, osteodermos, parece que eu não esperava. Mas são osteodermos redondos, pequenos, variados de tamanho. Tem um trabalho que a minha aluna vai publicar agora, na verdade eu só orientando ela, né, que é a Thaís Cassani. A gente mandou para a revista agora. E a gente observa assim, que tem... Quer dizer, esse trabalho não mandou não, ela vai mandar ainda, mas a gente consegue observar assim, os padrões de osteodermos do corpo do animal, dessa preguiça, glossotério. Então observa assim, que tem muitos osteodermos na cabeça e muitos osteodermos no tórax. No resto do corpo não tem tantos. Então, opa, é uma área sensível, né, para proteção. Você falou ali sobre pele e pelos, e eu queria ter uma dúvida que eu tenho visto aparecer agora mais recentemente. Quando a gente pega principalmente as paleoartes, as reconstruções mais antigas de preguiças gigantes, a gente sempre vê um animal super peludo, né? Quase um mamute, né? Em plena savana brasileira. Mas só que recentemente a gente tem visto aí algumas representações de preguiças, entre aspas, peladas, né? Sem pelos. E o que levou aí a essas novas reconstruções, né? Que evidência que a gente tem
de que pelo menos as espécies maiores, elas não teriam pelos, né? Como que é essa história aí? Então, esse é um trabalho que o professor Richard Farinha fez em 2002, se não me engano, Uhum. em que ele faz um cálculo para observar assim, qual seria a questão de perda de calor que esses animais teriam se eles tivessem o corpo liso, pelado, ou se eles tivessem o corpo peludo. Uhum. E aí meio que tem uma margem de corte, então observa assim, animais que têm mais de 1 tonelada, eles deveriam ser pelados, porque se eles tivessem muito pelo, a sua dispersão de calor seria prejudicada. Então, esses animais provavelmente não conseguiriam dispersar calor, eles morreriam queimados, entre aspas. Né? Uhum. E já animais menores, de 1 tonelada, não, tanto faz. Tá pelado ou tá peludo, tanto faz. Então, ele propôs que o único animal que realmente teria mais de 1 tonelada fácil era o eremotério. Uhum. O megatério, na verdade, no Uruguai, né? Na Argentina e no Uruguai. Uhum. Então ele apresenta o megatério pelado. Quando eu li esse trabalho, fez muito sentido para mim. E eu tenho trabalhado muito nessa questão de tentar compreender a ecologia dos animais, principalmente das preguiças nesses outros trabalhos. E de acordo com a proposta que eu fiz de massa corporal, realmente o único animal que teria mais de 2 toneladas dentre as preguiças é o eremotério. Uhum. Então o eremotério deveria ser pelado, enquanto todas as outras preguiças, que eles estão abaixo de 1 tonelada, seriam peludos. Uhum. Então é mais baseado nisso, a questão da dispersão de calor. Quanto maior o animal, é provável que ele não tenha nada que recubra o corpo dele para que ele não tenha problemas para dispersar calor. Uhum. E se a gente for observar em regiões tropicais hoje, quem são os animais que tem hoje que eles não têm pelos cobrindo o corpo? Elefantes, rinocerontes, eles têm pelos, mas são pelos muito esparsos, eles não têm um corpo coberto. Sim. Então é contraproducente eles terem um corpo coberto de pelo numa região tão quente, então eles vão morrer de calor. Então é mais por isso que eu tenho, principalmente esses trabalhos que têm aparecido as preguiças peladas, eu posso dizer que é má influência minha, né? Eu falei, os bichos eram pelados, coloca eles peladinhos aí. Entendi. Poxa. Mas faz todo sentido, né? Eu, Porque... não, eu ia falar isso, né? Porque além da questão do tamanho, uma informação que eu recebi agora durante essa conversa foi justamente que você falou que esses animais provavelmente têm um metabolismo superior àqueles que a gente tem hoje em dia, né? Que são de árvores. E eu acredito que as antigas representações com animais bem peludos, com aquele pelo denso, era justamente baseado nas nossas preguiças atuais, né? Por questão de parentesco. E realmente, para eles, os maiores, tanto pelo metabolismo quanto pelo tamanho em si, pela gigantotermia, realmente não faz muito sentido os bichos peludão daquela forma. Chega a parecer aquele rinoceronte lanoso, né? Com aquela pelagem vasta e comprida. Mas o rinoceronte lanoso e o mamute, eles viviam numa região super fria, então faz sentido. Por mais que sejam gigantes, eles precisam ter uma cobertura extra, né, para poder se proteger do frio. É uma seleção natural aquele ambiente. Agora, um animal que vive num ambiente tão quente, imagina um animal realmente mais rápido, mais ágil, pode eventualmente dar um trote, ser mais rápido, suar muito e não ter como dispersar esse calor por causa do seu pelo. Então, é mais provável que eles seriam, pelo menos na minha cabeça, que eles seriam pelados. Só o eremotério, né? As outras todas seriam peludas. As preguiças, então, elas se originaram nas Américas, certo? Elas são animais originários aqui da América do Sul. E a gente tem algumas espécies também na América do Norte. Inclusive, se eu não me engano, tem algumas espécies, algumas fósseis que chegam ali até o Alasca, se eu não me engano, né? Tem uma... Mas elas nunca cruzaram ali para a Ásia, né? Elas nunca fizeram essa travessia, né? Até onde a gente sabe, não. Não, né? E voltando ali sobre a questão dos pelos um pouquinho, a gente tem pelo fossilizado de preguiça gigante, não tem? Não, tem essa evidência do Chile, né? Uhum. Tem vários pelos, vários pedaços de pele, né, que foram preservados em uma caverna no Chile. Uhum. Cueva del Melodon. Eu tenho a vontade de ir lá conhecer, mas deve ser frio pra caramba, eu vou ter que levar um casaco de pele. Aí eles estão. Tem no museu na Argentina, tem no museu na Alemanha. Uhum. E tem uma história que o professor Cartelli conta, ou pelo menos contava sempre, pra gente poder fazer atividade de campo. É uma história lamentável, né? A gente acaba lamentando isso, mas é fruto um pouco da falta de conhecimento das pessoas. Ele foi participar de um evento, se não me engano foi na Bahia,
E ele ia passar uma semana nesse evento, então no primeiro dia de semana o grupo de escoteiros, de estudantes, né, que gostavam dessa parte de Uhum. atividade de campo, procuraram ele e perguntou quando é que ele ia embora. Ele falou, vou na sexta. Então tá bom, professor, na sexta-feira ele traz um presente para o senhor. E quando foi na sexta-feira, eles trouxeram uma caixa gigante. O professor abriu a caixa e uma pata de uma preguiça, que o professor depois descreveu, se eu não me engano, como ocnotério. Aí ele, caramba, eu estou estudando justamente essa preguiça, e que maravilha encontrar essa pata perfeita para todos os ossos da pata, né? Todos os carpais, metacarpos, falanges, tudo bonito, lindo, lindo, lindo. E ele ficou maravilhado com esse material. Ele, professor, mas desde quando vocês têm esse material? Por que vocês não me entregaram hoje? Não, professor, porque estava sujo. E a gente queria limpar o senhor para entregar ao senhor. Ele sujo? É, estava cheio de carne, pelo. Eles não sabiam a Nossa! importância disso. Eles jogaram tudo fora. Meu E aí, Deus! nunca mais foi encontrado. Que horror! O cartel ele disse que ele levou a turma toda dele pro lixão, aí ele rasgando o saco de lixo lá para ver se conseguia encontrar, mas Meu já era. Deus, que horror! Que tristeza! Nossa, não, é claro, é fruto da ignorância, né? A gente não pode culpar, né? Mas, poxa, que peca, né? Que pena, nossa, que terrível. Por Imagina, boas ações, o inferno está cheio. imagine a pata Os perfeita, coitados com pele. queriam agradar tanto, e agradaram, né? Que o professor, Aham. nossa, que lindo essa pata, eu tô estudando esse bicho, essa Aham. pata é um presente pra mim. Aí por que você pegou depois? Não, porque tava sujo, Tava sujo. carne. Nossa, que nojo. Aí, Me lembra a história daquele. Quando eles achavam, às vezes, um dinossauro antigamente, na preparação removiam a pele do bicho. É tipo era. isso, né? Caraca. Isso não serve pra mim, né? Pra que isso aqui tá sujando, aqui deixa eu Exato. tirar. Nossa, que tristeza, bicho. Mas eu tenho uma boa história pra contar, pelo menos. Eu me lembro, agora é uma evidência anedótica, eu não sei se eu vou deixar as partes no vídeo, mas eu me lembro que quando eu era criança, eu fui no museu aqui no Paraná e tinha na exposição um negócio que era tipo carne de preguiça, tipo um pedaço com pelo assim de preguiça gigante. Dizia que era preguiça gigante. Não sei se isso era realmente verdade ou eu tô ficando louco e eu me criei essa história na minha cabeça. Mas eu me lembro perfeitamente de ter Pode visto ser a isso. preguiça que foi encontrada no Chile, né? Ah, Porque eles realmente saíram tirando pedaço e mandando para vários museus. Pode ser que fosse uma exposição temporária, Uhum. não sei. bom. Mas é mais provável que seja essa preguiça do Chile, o Milodon. Mas no caso, para ter esse tipo de preservação, eu me lembro de ter visto um caso de preservação de pele de preguiça, que foi por causa do guano, né, dos morcegos. O guano É de uma preguiça no altrotério. isso, né? Que a preguiça entrava na caverna, morreu na caverna, né? E os morcegos, né? Gerações defecando em cima da Defecar em preguiça, cima. preservaram esse tipo de material, né? Eu achei incrível isso. Então, é aqui do Brasil mesmo esse exemplar? Não, Não? eu acho que não é do Brasil, não. Eu não vou me recordar agora qual foi o local, mas sim, tem essa história. São pequenos pedaços de pele que foram encontrados, mas só a pele mesmo, antes não tem o pelo. O pelo, entendo. A gente tem coprólitos de preguiças gigantes que possam ajudar a gente a identificar Sim, a alimentação tem deles. coprólito, mas não há registro no Brasil. Nos Estados Unidos tem cavernas que tem vários níveis de coprólitos de uma preguiça chamada Nototheriopsis, que seria uma preguiça, entre aspas, parente do Nototherium, só que ela era quase o dobro do tamanho do Nototherium. Sim. Então, lá você tem. Agora aqui no Brasil a gente não teve essa oportunidade de encontrar Não ainda. teve essa sorte. Tomara que eu não encontro o cocô, a pele, tudo junto, assim. Tudo preservado lá. Tudo preservado assim, com um lacinho de fita, assim, presente. Nossa, seria perfeito. Falando sobre a questão de cavernas que a gente citou aqui, a gente citou alguns exemplos, né, de cavernas contendo cadáveres ou coprólitos, né, de preguiças, né? A gente tem as paleotocas, não tem? Espalhadas aí pelo Brasil. E dizem, né, que essas paleotocas são feitas por preguiças gigantes. Mas assim, a gente tem como saber exatamente que animais fazem esse tipo de toca, ou a gente só infere isso, tipo, é uma toca gigantesca,
né, e a gente só tem esses animais grandes aqui na região que poderiam ter feito isso, e a gente infere a partir disso, ou a gente tem como saber que animais realmente fazem fizeram, né, no caso, essas paleotocas, e se eram só as preguiças que faziam esse tipo de estrutura. Então, é mais comum ser encontrado no sul do país, né? Tem o professor Francisco Blutman, se eu não me engano, que trabalha muito com isso. Ele tem descrito várias paleotocas. E eu acredito que essas paleotocas geralmente estão associadas ao cingulata, né? Tatus, talvez gliptodontes, mas acho que mais tatus, né? Clopaterium, Meusina, esses tatus de grande porte. Provavelmente eles seriam os que seriam responsáveis por cavar esses animais. E talvez as preguiças menores, que seriam dessa família Milodontidae, né? Que é Glossotherium, Cicelidotherium, seriam poderiam, na verdade assim, o Cicelidotherium, os dois, poderiam ter esse hábito de cavar, porque eles têm, no braço, tem um processo que é aqui abaixo da una, que é o olecno. Então, quanto maior esse processo, indicativo que o animal tenha força para cavar. Se for mais curto, ele é mais rápido. Então, pode ser que eles teriam esse hábito de cavar também, ou encontrou um local vazio, né? Foi lá e só cavou um pouco mais para morar. E geralmente você encontra nas paredes marcas das garras desses tatus, na garra, ou ele fez uma pressão na parede, então deixou o molde do osteodermo. Então geralmente é isso. Aí tem um colega aqui, é o Celso Ximenes, que ele disse que encontrou uma paleotoca no Ceará. Mas ainda eu acho que não foi descrito, não foi publicado. Aqui no Nordeste a gente não encontrou, pode ser porque realmente não seja tão comum ou por falta de correr atrás, né? Tentar ver se encontra esses locais. Mas, no geral, eu diria que é mais comum que os tatus gliptodontes cavassem. As preguiças talvez fosse algo um pouco mais... Eles aproveitam mais um espaço aberto do que eles cavarem um novo. Um oportunista, no caso. Enfim, acha a caverna e entra lá e é isso, é minha casa. Vaza que eu vou morar aqui. Basicamente. E quem que vai dizer não para esses bichos? Vai ser bichos maiores, né? Exato. E aproveitando que a gente está falando de questão de ambiente, né, de habitat, a gente teve essa linhagem de preguiças que eram aquáticas, que eu não conhecia quando a gente estava fazendo a preparação para a conversa que o Alberto comentou, eu fui olhar. E as preguiças atuais, uma das coisas que elas fazem relativamente bem, apesar da letargia, é nadar. Você acha que isso seja uma característica plesiomórfica do grupo como um todo, ou realmente foi dessas linhagens que restritas a florestas, principalmente que sofrem alagações, elas acabaram desenvolvendo esse comportamento? Eu posso dizer assim que eu acho que qualquer animal é capaz de nadar, né? Talvez os que teriam mais dificuldades para nadar seriam os gliptodontes. Porque você tem a carapaça e a cabeça aqui embaixo, então ele tem que nadar. Ia ser muito complicado para ele nadar. Nadar ponta cabeça. Mas, preguiça gigante, qualquer preguiça gigante, eu acho que teria condições de nadar. E a gente pensa isso não que seria um hábito deles. Assim, com certeza eles mergulhariam em tanques ou em lagos para tomar um banho, se refrescar. E talvez rios não seriam barreira geográfica, determina o tamanho do rio também. Então eles poderiam nadar de um rio até o outro para poder chegar na outra margem, poder se alimentar, buscar outra coisa. Então, talvez não fosse uma barreira geográfica tão forte. E a gente pode falar isso assim, baseado em elefantes. Elefantes, tem vídeos de elefantes migrando de uma ilha para outra. E você vê o que é isso, quando vê 2 elefantes nadando. Então, assim, esses animais, nada impede que eles nadem, né? Não tem nada que faça com que o corpo dele seja inapto a nadar, mas ele não é o natural dele. O caso do Thalassocnus é uma exceção, né? Que eu saiba, é o único exemplo aí de preguiça Que ele com o se hábito. adaptou a um tipo de recurso alimentar que existia naquele momento e se deu bem. Exato. Quer dizer, até o momento da extinção. Estava ali de boas, comendo. Até o momento que nós estávamos recurso dele de boas. se adaptou. Mas assim, eu imagino que os ambientes do final aí do Pleistoceno, eles fossem muito diferentes do que a gente tem hoje. Porque assim, a gente tende a imaginar a era cenozoica, principalmente a parte do Pleistoceno, é o que a gente tem hoje só sem humanos, né? Tudo bem que tinha humanos, mas sem
nossas construções, interferência, etc. Mas eu imagino, e me corrija se eu estiver errado, que esses ambientes eram muito diferentes, principalmente graças à interação com esses grandes mamíferos, né? Eu me lembro, por exemplo, né, é o caso acho que eles chamam de estepes dos mamutes, né, na Eurásia, que era um ambiente que, pela própria atividade biológica dos mamutes, né, criava um ambiente diferenciado que hoje em dia já não existe mais. E a gente tem evidências desse tipo de ambiente diferenciado, assim, graças à megafauna no Brasil. Sei lá, posso estar louqueiro Não, aqui. esses animais de grande porte, eles são conhecidamente taxados de engenheiros ambientais. Uhum. Então hoje a gente tem, por exemplo, os elefantes lá na África. Eles derrubam a árvore na pesada mesmo, colocam o pé, derruba a árvore, come a copa e vai embora. Sim. Então, na época que a megafauna existia aqui, em relação à vegetação, não tem nenhuma grande diferença. Uhum. Então, basicamente, o que a gente tem hoje é o que tinha naquela época. A única diferença é que tinha alguns tratores naturais aqui na época que abriam espaço, né? Então que Sim. deixavam a área mais aberta. Então você tinha Notiomastodon, que é um bicho de 6 toneladas, que ele vivia na savana, ele vivia na área aberta, então ele mantinha aquela área aberta o tempo todo. Uhum. Então você tem Toxodon, você tem Eremotherium, você tem outras preguiças. Então, assim, esses. A gente fica até brincando assim que tem a tríade, né, sagrada, que é o Toxodon, Notiomastodon e Eremotherium. A gente encontra tudo quanto é tanque, a gente encontra esses três. Uhum. Então eles três provavelmente mantinham uma pressão tão grande na vegetação que deixava essa vegetação aberta. Uhum. E eles promoviam que você tivesse uma diversidade maior, porque outras espécies aproveitavam desse espaço. Então a diferença toda é essa megafauna não está mais aqui para poder manter a área aberta. Uhum. Então a área fecha. Ela só se abre hoje porque nós humanos vamos lá e detonamos. Sim. Mas naturalmente elas existiam antes. Você tinha uma vegetação um pouco mais aberta, o que é interessante porque assim, é bem provável que a gente tivesse. Normalmente assim, é o resultado que eu tô para publicar. Vou deixar na curiosidade aqui. Mas assim, era mais diverso antigamente do que agora. Porque você tinha essas espécies que ajudavam a ter outros habitats. Hoje não tem. Uhum. Então você acaba tendo empobrecimento baseado no que a gente tinha em relação ao passado. Entendi. A gente tinha falado sobre interações com seres humanos e tem um caso que eu não queria deixar passar sem comentar, né? Que são algumas pegadas nos Estados Unidos, né? Que eles sugerem que seja de ou uma caçada, né, de seres humanos caçando uma preguiça gigante, porque você tem as pegadas dos seres humanos e das preguiças, e tem momentos que a preguiça para e olha para trás e tudo. Então, sugere que seja uma caçada ou simplesmente seres humanos enchendo o saco da preguiça, pode ser também, né? Você já viu esse caso aí desse fóssil? Tem, acho que foi 2020 ou 2021 que esse artigo saiu, né? Ah, Então, eu já vi alguns argumentos dizendo que talvez a pegada humana fosse de um momento diferente da pegada das preguiças, uhum, mas se a gente considerar que eles fossem da mesma época, poderia ser de repente uma tentativa de caça, né? Porque a mãe estava com um filhote, então eles primeiro estavam tentando caçar o filhote. Então é mais fácil matar um filhote do que matar a mãe, só que a mãe é um empecilho grande para eles ali, né? E parece que são só dois humanos. uhum, Então você tem essa briga, talvez, para tentar conseguir esse recurso. E aí a preguiça gigante, ela tinha o hábito tanto andar quadrúpede como bípede. Né? E nesse momento de perigo ela fica bípede para poder ter as garras da mão livres para poder se defender. E como eu falei assim, o metabolismo provavelmente delas não era um metabolismo lento, então elas eram bem ágeis, eram animais realmente perigosos. Talvez tão perigosos quanto ursos hoje em dia, né? Você mata um urso, dá uma patada na pessoa, a pessoa morre Você na imagina hora. levar uma porrada. Imagina uma patada de uma nemotéia. Elas faziam Então, o tipose igual os tamanduá? A gente pode sugerir que sim, né? Mas eu acho que o tamanduá ele faz isso de abrir as patas, abrir os braços para parecer maior. O Eremotherium não precisa parecer maior. Só se levantar o cara, eita, não quero mais não, quero brincar mais não. Sim, sim. Se ele abrisse as mãos então, amigo, o cara acho que corria longe. Nossa, isso seria mais. Mas eu acredito que possa ser uma interação, mas não é impossível de pensar que isso poderia se acontecer, mas aí talvez fosse o desespero dos humanos e tentar encontrar algum tipo de recurso, porque caçar um animal adulto junto com um filhote, a gente sabe que quando você tem um filhote, o animal, o adulto, ele vira, já é um bicho, já vira um pior, né? Porque você vai matar o meu filhote?
Sim. Não vai, não. Então, é realmente muito Aumenta a dificuldade. temerário esse tipo de comportamento. Então, talvez fosse realmente um desespero muito grande desses humanos. De repente, nem coloca isso, mas é uma coisa em relação ao tempo, né, em que elas foram extintas. É que uma vez eu vi um documentário, né, que um ornitólogo teria proposto uma teoria louca de que o mapinguari seria a preguiça gigante. E no documentário eles fizeram um exercício imaginativo, voltando gerações atrás, para mostrar quantas gerações seriam necessárias voltar a ponto de a gente ter um povo que conseguiria ter visto esse animal em vida, ou pelo menos uma linhagem deles, e parece que não seriam tantas. Qual foi a última linhagem que perdurou aqui no nosso país? Quanto tempo foi mais ou menos, para a gente ter uma ideia, em milhares de anos? Datação mais recente que ele tem para uma preguiça, inclusive ali no Acre, né, bem na Amazônia Sul-Ocidental, é de 10 mil anos, 10, 11 mil anos. Então, de material datado, que a gente tem mais recente seria isso. Mas o que eu acho, eu vi um pedaço desses documentários, eu vi duas abordagens que ele fez. Uma foi ele pegar uma gravação de uma preguiça, ele editar o som para aparecer comparativamente ao tamanho, qual seria o som do animal gigante. Disseram que eles fizeram playback na mata e ouviram um retorno. Viagem. E a outra foi que eles pegaram várias fotos de animais que vivem na mata e colocaram uma pintura, um desenho realista, para que eles pudessem identificar se eles já viram uma pinguari. Aí toda vez que eles viam a preguiça, isso aqui é uma pinguari. Só que eu acho que o que tem aí já aconteceu uma coisa similar comigo em relação a uma outra atividade, que na verdade, assim, é a memória oral e o desejo daquela pessoa que vive naquele momento de estar participando dessa memória oral. Então, o que pode ter acontecido é assim, que os tataravôs, os membros mais antigos dessas populações que vivem lá na Amazônia, viveram e realmente tiveram conflitos ou encontraram preguiças gigantes. E aí, então, eles passaram isso oralmente, né? Olha, o seu avô encontrou, o seu bisavô, o seu tataravô, e assim vai. E aí eles contam como é que era, e à medida que você conta um conto, você aumenta um ponto, né? Então, é bem provável que a origem da história de uma pinguari seja uma preguiça gigante pela descrição, animal de grande porte, com pelo amarronzado, que no caso federia muito. Com certeza, um bicho peludo numa área úmida fede. Então, e que eles matariam índios. Provavelmente matariam índios porque eles estavam tentando matar esse animal ou caçar um filhote ou qualquer coisa desse tipo. Então, era briga, né? Ou eu morro ou você morre. Então, a partir daí eles criam essa hipótese, essa história oral e vai passando. E aí quando você pergunta para comunidades atuais, aí a pessoa fala, eu vi. Eu vi sim, eu vi uma pinguari assim mesmo, porque a pessoa quer participar. Isso aconteceu comigo em uma caverna em Sergipe. Aí tem uma caverna conhecida como caverna... esqueci o nome da caverna agora, mas tem uma caverna em um município chamado Laranjeiras. Tem a história de que uma igreja tinha um buraco que foi cavado pelos jesuítas até chegar na caverna. Então a caverna seria uma saída de fuga, né, caso acontecesse algum ataque. Por isso que o pessoal tenta Pedra Furada, o nome da caverna. Caverna Pedra Furada hoje em dia é basicamente uma ponte de pedra só. A caverna em si está fechada. Mas toda vez que a gente chega lá, a gente pergunta, tem essa história, alguém foi, o cara falou pra gente. Eu entrei na caverna, eu entrei no conduto que saía da igreja e que saía na caverna. E lá dentro tem muito tesouro, tem uma mesa cheia de tesouros. Eu vi. Porque é mentira, o cara tem uns 30 anos e é impossível que ele tenha feito isso. Mas ele queria participar daquela história. Então eu acho que é o que é mais provável de acontecer com as comunidades lá. Você pergunta, o cara fala assim, eu vi. Mas porque ele escutou essa história e ele quer incorporar como algo, uma experiência dele. Isso me lembra também uma questão ali do que acontece em alguns lugares da África. Agora não vou me lembrar qual país da África. Que tem a lenda, né? Entrando nessa parte da criptozoologia, né? Tem a lenda do Mokele Mbembe, que seria um dinossauro sobrevivente, não sei o quê. E existia essa história local, só que deveria ser algum animal grande da região, né? Sei lá, um elefante, hipopótamo, um rinoceronte, uma coisa assim. E existia essa lenda local. Só que daí os exploradores europeus, né, eles começam a ir atrás dessa criatura mitológica e os próprios exploradores, eles vão aumentando o mito ao ponto
dos povos locais começarem a adotar isso, né? Essa história de é um dinossauro sobrevivente, né? Mostra a imagem do dinossauro, eles reconhecem, não, esse é o Boquete por causa de uma interferência dos próprios exploradores europeus e até uma forma dessas populações que elas encontram ali de conseguir recursos, dinheiro também, né? Conduzindo essas explorações desses tongão que vai atrás de monstro no meio do mato, né? Conseguir dinheiro dessa gente. Então, existe esse outro caso aí também que eu lembrei com você falando essa questão do Mapinguari. Então, é muito doido como essas lendas surgem e tal. E sim. Tem um outro cara, eu não vou lembrar quem foi o grupo de espeleologia que contou essa história, mas Uhum. existia uma caverna e essa caverna tinha a lenda de que tinha um leão dentro da caverna protegendo o tesouro. Uhum. E aí eles foram entrar na caverna e eles falaram, o pessoal falou na comunidade, não entra, tem um leão aí dentro, vocês vão morrer, o leão vai matar vocês. Aí eles, claro, não deram ouvido a isso e entraram. Uhum. Fizeram a exploração deles, fizeram tudo e tal. E quando saíram, eles tiveram uma sacada que eu não teria, mas eles tiveram uma sacada fantástica. Eles começaram a se despir e abrir as mochilas deles e mostrar tudo que estava dentro da mochila na frente de todo mundo. Uhum. Então eles mostraram, tirou a lanterna, tirou a blusa, ficou só de camiseta e short, tirou o macacão, colocou tudo espalhado no chão para eles não dizerem que roubaram o tesouro. Uhum. Porque o pessoal tinha na cabeça disso, aí tem um leão aí dentro e tem tesouro. Uhum. Se os caras saírem na surdina de boas, a galera, porra, roubaram o tesouro. Aí eles falaram, não, aí tá aqui, aí tá vendo? Uhum. Aí o pessoal, e aí, tem tesouro? Ele falou, não, não tem tesouro. E tá mostrando aqui. E o leão? O leão tinha, mas a gente matou. O leão tinha, a gente O leão também a gente matou. Aí pronto, agora tá todo mundo safo lá. Que massa. Caraca, que negócio legal. Falando um pouco sobre a distribuição das preguiças gigantes, elas são encontradas tem fósseis delas em todo o Brasil ou em que lugares assim mais que a gente encontra esses animais? Todo o continente americano a gente encontra. Na América Central, América do Sul, América do Norte, em tudo quanto é canto a gente encontra essas preguiças. Nossa. Então, são animais que realmente têm uma distribuição bem ampla mesmo. Estavam em todo lugar então. Todo lugar. E foram uma das espécies, né, que quando teve lá o grande intercâmbio biológico americano, né, eu pretendo fazer um vídeo sobre ele no futuro, mas quando teve esse intercâmbio de fauna, né, fauna e flora, né, mas a gente geralmente fala isso para fauna. Vieram animais da América do Norte para a América do Sul, né, isso quando os dois continentes se encontraram, e animais da América do Sul foram para o do Norte. Só que teve uma migração muito maior de animais do Norte para o Sul do que o contrário. Né? Os animais do Sul parece que não vingaram tanto na América do Norte, mas as preguiças gigantes aparentemente foram um dos grupos aí que até que se desenvolveram bem na América do Norte. Né? Um dos poucos. Preguiças gigantes. Até o momento, eu sei de... Na verdade, assim, as quatro famílias migraram para lá, né? Uhum. A Megatheridae, que é a maior, que o Anemotherium foi lá para a América do Norte. Os Mylodontidae, né? Só que você só tem aparentemente um gênero, que mesmo assim, chegou lá e ele acabou se transformando em um outro elemento, é o Paramylodon. Uhum. Nototheridae, né? Que é o Nototherium, só que aí no caso lá se transformou em uma outra espécie, o Notothoriops. Sim. E os Megalonychidae, né? Que aqui a gente só tem aparentemente dois gêneros, duas espécies aqui no Brasil, mas na América do Norte você tem mais de 4, 5. Então é um grupo bem grande. É interessante notar isso, que esses grupos menores se diversificaram muito lá e os maiores ficaram realmente mais restritos. É uma pergunta a se responder mais ao futuro. Mas além deles, os toxodontes também, que eram grupos exclusivos aqui, migraram para lá, para a América do Norte. Não sei se chegaram até o sul dos Estados Unidos. Você tem o tatus, né? Os tatus indo para lá também. Você tem gliptodontes indo para lá também. Então, é um grupo que alguns animais que realmente conseguiram chegar lá. Mas realmente a grande maioria veio da América do Norte, que veio da Ásia e assim vai. Eu não sei se existe pesquisa sobre isso é uma curiosidade minha mesmo, em relação no sentido das preguiças. Eu não sei se a gente tem algum crânio que tivesse preservado a ponto de a gente conseguir fazer aqueles exames de ressonância, né, para pegar a parte interna, mas me chama muita atenção que ela tem uma abertura nasal muito grande.
E os olhos, pelo menos nas preguiças que a gente tem atualmente vivas, as orelhas também são muito pequenas. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a respeito sobre preguiças gigantes. Eu sempre achei muito esquisito aquela cratera que tem no meio do crânio, que na verdade era a saída nasal dela. Você fala de a variação do tamanho do cérebro? Não, órgão dos sentidos. Que era um animal. Não, que eu saiba, não. Realmente, tem crânio, sim. O professor Cartelli, lá na PUC, Minas Gerais, tem. Nossa, tem armários e armários de crânios de Hemotério. Do Valgipes, do Catões, do Altotério, então tem. Só realmente não foi feito ainda esse tipo de trabalho. Mas seria, sim, bem interessante fazer esse tipo de trabalho. Mas que demanda um pouco. Aí, na verdade, assim, a gente tem literalmente um grande problema. Porque assim, o crânio do Hemotério é gigantesco. E para você levar isso para fora da PUC, o cartel não deixa nem a pau. Nada, não deixa sair nada da coleção. Então você tem que montar uma parede lá dentro do laboratório para fazer isso. Então é algo realmente muito provável de acontecer. Teria que pegar outros materiais de outros locais para poder levar. Mas realmente é muito grande. O crânio é muito grande. E ele tem vários, juvenis, adultos. É isso. Mas é algo que deveria ser feito no futuro. Essa era uma curiosidade que eu tinha, se tinha filhote, tinha fósseis de filhotes de preguiça gigante. Tem um colega de Alagoas, o Jorge Luiz, ele encontrou, isso já deve ser desde 2013, eu acho que 2012 ou 2011, ele encontrou em Alagoas uma lagoa que tinha uma fêmea de Eremotério e no ventre dela tinha um filhote. Então provavelmente ele encontrou uma fêmea prenha, ela morreu prenha. Então, só que esse material infelizmente não foi escrito ainda, né? É porque o Jorge trabalha muito com a parte burocrática, ele coordena um museu, então ele acaba tendo pouco tempo essa parte de pesquisa. Mas é um material assim que quando for publicado, o Cartelli mesmo tá louco para publicar isso. O Cartelli mesmo tem um juvenil de Notrotério que foi encontrado uma fêmea numa caverna com o juvenil prenhe dentro da barriga, né? Ele está para publicar esse trabalho, diz que é um dos trabalhos que ele quer publicar antes de se aposentar. E a gente, lá na PUC tem também filhotes de outros animais, de outras preguiças. E lá na minha coleção, na coleção que eu coordeno, lá na UFBA, eu tenho um filhote de uma preguiça chamada Arritérium áureo. Ela morreu predada, inclusive por uma onça, provavelmente. Está escrevendo esse artigo para sair em breve. E tem um filhote de outra preguiça chamada Catonix. Esse está publicado, já está publicado, tem um filhotinho publicado. Então, assim, não é raro. Não é raro encontrar filhotes. Que legal. Esse das preguiças grávidas eu jamais imaginaria, assim, mas eu acho que tinha uma descoberta muito legal. Eu acho esses fósseis que tem, principalmente mamíferos, né, que tem preserva a mãe e o filhote, apesar de ser um pouco triste, né, mas, pô, eu acho incrível esse tipo de material, sabe? Na época seria triste, mas pra gente hoje é realmente uma grande sorte, né, você encontrar uma fêmea e um filhote. Porque você tem as variações autogenéticas, né? Você consegue observar como era quando filhote e você já tem uma série de adultos para você poder fazer uma comparação. Sim. Então, uma pergunta que todo mundo que está vendo esse vídeo quer saber, provavelmente, ou não. Que diabos de espécie de preguiça gigante é o Cid da Era do Gelo? Brincadeira. Rapaz, eu acho que eles fizeram uma explicação, né, de qual seria a preguiça gigante, né? Eu não sei se é o Paramilodon ou se é o Eremotherium. É uma dessas duas, de grande porte, assim, né? Mas o Cid é uma adaptação humana, né? Você acaba humanizando ele para que você possa fazer com que a gente consiga se relacionar com esse personagem no desenho. Então, de cabeça eu não consigo ver assim duas características que a gente consegue observar facilmente no desenho. A primeira é que a preguiça tem o dedo polegar, o que os Eremotérios, as preguiças não tinham. Ela não tinha um dedo opositor. E a outra questão, os dentes, né? As preguiças não tinham os dentes da frente, então elas não têm incisivos, não têm caninos. Elas só têm o que a gente chama de molares. Então, se ela sorrisse, o sorriso dela ia ser oco aqui, né? Então ela ia ficar com aquela boca vazia, né? Boca banguela. E é tanto assim que os primeiros Era do Gelo, eles conseguem adaptar bem alguns conceitos paleontológicos, mas aí quando chega no terceiro e no quarto,
aparece a avó do Cid. Ah, Ele diz que assim, a avó do Cid tá banguela e usa uma dentadura. Isso seria impossível, improvável de acontecer, porque assim, as preguiças tinham um dente de crescimento contínuo. tinha? Então elas nunca ficariam banguelas. Nunca. Então ela mesmo velha, ela teria dentes. Ela não precisaria de uma dentadura. Mas ali no conceito, para fazer associação com humanos, e que alguns humanos ficam sem dentes, então eles colocaram que a avó dele usava a dentadura. Então são algumas adaptações que eles fizeram e acaba deixando de ser um pouco real, né, para passar o conteúdo real, mas para diversão acaba contando. Mas deve ser isso, ou Paramilode ou Eremotério. Que legal. Era uma pergunta de brincadeira, mas que bom que você respondeu, eu adorei. O Cid, então, é uma aberração da natureza, né? Mas, bom, a gente começou esse programa, né, falando um pouco sobre a origem e evolução desses animais. Então, acho que nada melhor para encerrar do que falar um pouco aí sobre a extinção. A gente já falou um pouco durante o programa. Eu queria perguntar aí quando que desapareceram, né, essas preguiças gigantes, não só no Brasil. Você falou no Brasil aqui que tem 11 mil, 10 mil anos as últimas preguiças, né? Isso vale para todo o globo ou tem preguiças que conseguiram sobreviver mais tempo aí no tempo? E qual foi a causa desse desaparecimento, né? Quando a gente fala de megafauna, sempre tem essa questão. Não, foi a mudança climática, foi interações com seres humanos, foi uma junção das duas coisas, né? Até quando que elas viveram e por que elas desapareceram, né? Então, a gente tem. Eu conseguiria fazer ter uma informação mais detalhada, mais precisa, se a gente conseguisse datar muitos fósseis. A gente não consegue, né? Então, os poucos fósseis que a gente tem datados mostram mais ou menos isso. 11, 10 mil anos aqui no Brasil. Se eu não me engano, na Argentina tem algum fóssil de Megatherium que pode ter chegado a 9 mil, não tenho certeza agora. Se eu não me engano, na América Central também tem alguns Megalonychidae que são um pouco mais recentes, mas eu não vou lembrar também a datação. Então, mas lá na América Central seria mais como se fosse população de ilha, então essa população fica um pouco mais isolada e acaba sobrevivendo mais tempo, porque não sofre as mesmas pressões ecológicas que há no continente. E sobre a extinção desses animais, no geral, o que eu acho que pode ter acontecido como eu falei aqui no começo, uma variação climática que não foi benéfica para eles, então é um momento não é propício, um momento climático não é propício, um momento mais úmido, mais chuvoso, então eles ficam um pouco mais restritos, populações mais reduzidas, e a pressão humana acabou atrapalhando. Não necessariamente que eles caçavam bruscamente esses indivíduos e matar o tempo todo, porque é muita energia que você gasta para matar um animal desse. Então, mas eu acho que assim, retirar o alimento, modificar o ambiente, matar de vez em quando um ou outro, então tudo isso foram pequenas gotas no copo d'água que chegou a um ponto que transbordou. Eles não conseguiram se recuperar, mesmo quando as condições climáticas, de repente, passaram uma situação de que, seria bom para eles, mas eles não conseguiram sobreviver. Então, acho que é mais um conjunto de fatores que, infelizmente, não foram favoráveis para eles, né? Então, você vê assim, vários fatores, um acontecendo atrás do outro, chega um ponto que eles falam, vamos se extinguir. Cara, que triste. Mas. É triste, né? Eles É triste, ainda mais. A última preguiça, sentar assim em algum lugar pensando, sou o último. Que depressão. Ai, meu Deus. O que você fala, Davi? Preguiça é esse nome agora para mim já não é correto, não, já que ele me disse aqui esses animais ativos, né? Tudo bem que o grupo como um todo, né, até os próprios tamanduás e tatus, eles não são nenhum musaranho da vida, mas os bichos não eram preguiças. Mas enfim, o que é bizarro é que 9 mil anos, até talvez um pouco antes, é muito recente. Foi muito perto, a gente poderia ter tido bichos desse vivo. Muito perto. Mas aí eu vou terminar da maneira mais depressiva possível. Se nós humanos somos tão gente ruim, se as preguiças tivessem sobrevivido até 1500 anos atrás, já estava morta, porque a gente teria matado. Isso é Se você verdade. prestar atenção às histórias do
do Dodô, Uhum. as histórias do pinguim, né? Que não é o pinguim, o nome desses pássaros atuais não é pinguim, né? O nome popular era outra espécie que era pinguim. Uhum. Os caras mataram até o último casal, até o filhote. O Ah, ovo ainda mataram. Então, assim, é bem provável que hoje a gente teria, no caso, talvez, como o do Dodô, pedaço de carcaça desses animais que pudesse fazer um clone. exato. Mas eu acredito que, mesmo que ele tivesse sobrevivido a todo esse período e chegasse até aqui, até 1500 anos atrás, ele teria extinto. É. Infelizmente, isso é verdade. Lembro uma discussão no Twitter uma vez que eu tava vendo que, tipo, a pessoa, ai, seria tão legal se ainda existissem dinossauros não avianos até hoje, né? E daí o cara falando embaixo, gente, se existisse dinossauro não avianos até hoje, eles não existiriam mais. Isso a gente É, teria isso aí você não veria no supermercado, carne de apatossauro, carne Uhum, de brachiosauro, exato. essas coisas assim. Esses bichos não. Imagina a quantidade de carne. Em vez de você ter fazendas e fazendas de boi, vai ter Uhum. fazendas e fazendas de saurópodes, né, que é mais carne. Pode ser, hein? Ai, cara. Mas é um jeito depressivo de pensar, mas é a realidade. Infelizmente. Mário, muito obrigado por você ter aceitado participar desse programa. Foi um programa muito instrutivo, aprendi muito aí sobre preguiças gigantes. Fico muito feliz que você esteja aqui conversando com a gente. E você tem algum recado final? Gostaria de falar alguma coisa para o público que está nos assistindo agora? Não, eu agradeço muito o convite de vocês. Fico sempre à disposição quando vocês precisarem, querem conversar, trocar uma ideia. Eu acho que a gente tem que justamente fazer mais divulgação científica, tem que passar essa informação para a Uhum, comunidade, para que as pessoas possam entender um pouco mais como esses animais eram. uhum, Eu acho que um grande ponto-chave que a gente acaba trabalhando muito com esses animais do passado, por que é tão importante entender esses animais do passado, mesmo que eles já não existem hoje, é tentar um pouco compreender que as condições que mudaram prejudicaram eles, né? E as ações humanas também prejudicaram. Então acho que a gente pode meio que fazer uma ponte com o atual. Então, mudanças climáticas e mudanças feitas pelo homem uhum. vão provocar extinção. Em último caso, a gente sempre quando fala, eu dou aula de ecologia também, né? Então eu falo para os alunos, e em último caso, quem vai provocar, na verdade, é a nossa extinção. E a gente está brigando para isso, para que Sim. não ocorra a nossa extinção. Aí, do jeito que as coisas estão indo, a gente vai provocar a nossa. Então, estudar esses animais, compreender um pouco como eles eram, mas para que a gente possa também fazer esse paralelo com o presente e, quem sabe, o nosso futuro. Então, Poxa. mais uma vez, agradeço o convite de vocês, fico Uhum, sempre à disposição. Eu peço para que vocês sigam lá o PaleoTube, né, e fiquem uhum, atentos. Em algum momento eu vou postar um vídeo novo. uhum. Mas, no geral, eu estou no Twitter e no Instagram do laboratório, então vocês podem acompanhar as atividades por lá. Uhum. Eu vou deixar todos esses links aí na descrição do vídeo, vocês vão poder acessar aí mais tarde, beleza, galera? Davi, muito obrigado por ter co-hosteado mais esse programa comigo. E, gente, muito obrigado. Até uma próxima e nos vemos por aí. Falou! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público, então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.